para que a gente faça a revisão também de direito constitucional, tá? Não vão dizer por aí, não, o professor vai fazer revisão, porque senão a turma vai me dar 2 aulas só de direitos humanos e vocês vão perder, tá certo? Então a gente vai até onde, no tempo necessário, cumprir o protocolo de direitos humanos, a gente vai estudar tudo, e o que sobrar, que deve sobrar uma aula e meia, a gente vai fazer revisão do conteúdo, responder questões, para a gente poder deixar todo mundo alinhado. Então a gente tem aula amanhã, tem aula domingo de tarde, né? Tem aula quarta e quinta da semana que vem pela manhã, né? Pronto, então a gente vai resolver tudinho, deixar vocês aí na semana do concurso, todo mundo alinhado aí para detonar direito constitucional e direitos humanos, tá certo? Então, é tranquilo. Vou mandar o material para vocês hoje ainda, o material de direitos humanos, vai uma revisão teórica, não precisa você comprar material nenhum, use a revisão teórica que é suficiente para você poder acertar a questão na prova, e as questões que estão lá no material vão ser as questões que a gente vai responder em sala. Então, de preferência, leiam o material e tentem responder as questões, que vocês vão sentir como é que vai ser a pegada para a gente poder ganhar tempo aqui. Belezinha? Então, é mais ou menos parecido com aquele dali, só que só de direitos humanos, tá? Vai ser mais ou menos parecido. E é um material mais enxuto, tá? Dito isso, estamos alinhados aqui. Para onde é que a gente vai? Para o assunto que com 100% de certeza estará na prova de vocês. Veja, os outros assuntos é 90% de chance de cair. Esse assunto que eu vou falar agora é 100% de certeza de estar na prova de vocês. Artigo 144 da Constituição, segurança pública. Segurança pública. Não existe fazer concurso de segurança pública sem cair segurança pública no nosso concurso, tá certo? Então vamos lá. Tem algumas besteirinhas para a gente deixar organizado no nosso material e a gente entender como é que funciona isso. Então a gente vai colocar aqui, ó, segurança pública, isso é 100% de certeza de cair na nossa prova, tá? Artigo 144 da nossa Constituição, beleza? Então tá aqui, ó, artigo 144 da Constituição Federal de 88. Vejam, primeira coisa aqui que a gente precisa observar. Se você reparar o artigo 144, ele vai dizer que a segurança pública, ela demanda a participação não só do Estado, e veja, presta atenção, tá? Quando a Constituição fala responsabilidade do Estado, no artigo 144, ela não está falando da responsabilidade do Estado ente federativo, do Estado de Pernambuco, ela está falando da responsabilidade do Estado brasileiro, ou seja, todo o país é responsável pela promoção, direta ou indiretamente, da nossa segurança pública. É tão verdade que o texto fala que a segurança pública é de responsabilidade, mas o cidadão, a sociedade, também tem a responsabilidade na segurança pública. Então, a segurança pública tem o objetivo de proteção das pessoas, a incolumidade do patrimônio. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é o que o caput do artigo 144 fala em relação à nossa segurança pública. Então, veja, para a gente poder fazer a leitura do texto. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então vamos para cá. Alguns pontos importantes aqui. A segurança pública, ela é dever de quem? Ela é dever do Estado. Então todo o país tem responsabilidade na promoção da segurança pública. Aí o texto também fala assim, ó, que a segurança pública, ela é direito e responsabilidade. Então, ó, direito e responsabilidade de quem? Aí o texto fala, de todos. Por que a segurança pública, ao mesmo tempo que é nosso direito, também é nossa responsabilidade? Porque, veja, a gente pode ajudar no exercício da segurança pública, né? Se precavendo de determinadas condutas, eventualmente fazendo denúncias, ajudando os órgãos de segurança pública. Então, o texto fala exatamente, ó, que ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E se vocês repararem, o texto também estabelece basicamente 3 objetivos da promoção da segurança pública, tá? Então, ó,
Quais são os objetivos aqui que o texto estabelece, basicamente, para a promoção da segurança pública? Aí o texto fala preservação de quê? Da ordem pública. Então o texto fala de preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e também do patrimônio. Então são 3 os objetivos aqui, ó, da promoção de segurança pública. Então o texto fala de preservação, né? Então o texto fala de preservação da ordem pública. Então preservação aqui, ó, da ordem pública, da incolumidade das pessoas, da incolumidade das pessoas, ok? Então da incolumidade das pessoas. E também o texto fala de promoção e de preservação do patrimônio. Então veja que o texto nem faz diferença, né? A segurança pública ela preserva o patrimônio público, o patrimônio privado. Então, o patrimônio como um todo é um dos objetivos de promoção da nossa segurança pública. Então, isso aqui é o que está no caput do artigo 144. Então, é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, e a promoção da segurança pública visa o quê? A preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e também a proteção do patrimônio, seja ele público ou privado, tá certo? Isso está lá no caput do artigo 144. Qual é o detalhe aqui? O detalhe é que o texto constitucional, ele estabelece quais são os órgãos de segurança pública, quais são os órgãos que irão atuar para o alcance desses objetivos aqui. Então, nós temos basicamente 2 pontos essenciais para a nossa prova sobre o tópico segurança pública. Primeiro a gente tem que saber quais são os órgãos que integram a segurança pública no país e nós temos que saber minimamente o que cada órgão tem de responsabilidade dentro da sua função de preservação da segurança pública. Então vamos para cá. Quais são os órgãos que o texto constitucional estabelece, né? Quais são os órgãos que o texto constitucional estabelece como órgãos de segurança pública? Então vamos colocar aqui nessa parte de cá do quadro. Então, ó, órgãos de segurança, vamos colocar aqui, ó, órgãos de segurança pública. Vamos lá, vamos começar do mais simples por mais, né, possíveis pegadinhas em prova. Vejam, nós temos, enquanto órgãos de segurança pública, a Polícia Federal, nós temos aqui, ó, a Polícia Ferroviária Federal, eu vou colocar rodoviária, tá, para ficar mais didático. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, e nós temos aqui também a Polícia Ferroviária Federal. Vamos por partes, tá? Para não ter confusão na nossa cabeça. Então tá aqui os primeiros órgãos para a gente poder trabalhar: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Vejam, o que é que a gente precisa saber aqui? É que o texto estabelece quais são as funções desses órgãos aqui. O mais simples, por exemplo, a Polícia Ferroviária Federal, o que é que a Constituição diz? Qual é a função dela? Qual é a missão constitucional da ferroviária? Patrulhamento das ferrovias federais, certo? Então tá aqui, ó. Patrulhamento das ferrovias federais. Uma grande pegadinha que aparece em prova é falar da existência de uma polícia ferroviária estadual, quando não existe, tá? Só existe polícia ferroviária federal. Vejam, você talvez até se pergunte quando lê isso na Constituição: polícia ferroviária? Nunca vi um policial ferroviário. Alguém já viu um policial ferroviário aqui? O pessoal anda de metrô, anda de trem, vê, né? Tem. Mas deixa eu explicar. Por que existem poucos? Por que existem poucos? Normalmente são o pessoal de cabeça branca, gente que já se aposentou e está na ativa, está quase sendo expulso do serviço público. É porque, veja,
No início dos anos 90, o que aconteceu no Brasil foi o seguinte: o Estado brasileiro, a União, disse o seguinte: eu não consigo administrar decentemente as ferrovias federais. Eu não consigo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou delegar para a iniciativa privada para que, mediante concessão, a iniciativa privada tome conta das ferrovias. É basicamente o que acontece, por exemplo, em pedágio, quando tem estrada que é administrada pela iniciativa privada. Então, lá nos anos 90, no início, a União disse: não consigo, vou fazer o seguinte, vou entregar a iniciativa privada. Aí a União fez vários contratos de concessão de ferrovias federais e os contratos duravam, em média, no mínimo aí 30 anos. Então, o que aconteceu na prática? Como a União deixou de administrar as ferrovias federais, ela delegou para a iniciativa privada, houve, portanto, uma desnecessidade de fazer concurso público para policial ferroviário. Por quê? Porque se quem está tomando conta é a iniciativa privada, é dela a responsabilidade também de manter a segurança daquele serviço. Então faz anos e anos, eu acho, que só teve um concurso para policial ferroviário e foi logo depois da Constituição ter sido promulgada. Então depois, no espaço aí de 35 anos, dos anos 90 para cá, não teve mais nenhum. Aí o que acontece? Como o cargo não foi extinto, o cargo continua previsto na Constituição, aqueles que lá estavam continuaram trabalhando até chegar o prazo de aposentadoria. Por isso que ainda tem gente que tem a idade, ainda não alcançou a idade máxima de aposentadoria compulsória, e vez ou outra numa ferrovia federal dessa por aí você encontra algum policial. Normalmente eles usam inclusive colete, tem o nome atrás, policial ferroviário federal, ficam fazendo patrulha, dando uma passeada lá nos locais. De vez em quando aparece, porque ainda existem alguns em atividade, mas o tempo vai, na medida em que o tempo vai passando, sem que ocorra novos concursos, a tendência é que desapareçam, porque todos eles cheguem à idade de aposentadoria compulsória. Oi? Não sei, viu, cara? Porque eu acho que eles seriam extintos se o órgão fosse retirado da Constituição. É prudente que se mantenham, pelo menos, os cargos, ainda que não providos, porque se der algum chabu, amanhã ou depois a União disser assim: eu quero tomar conta agora, não quero mais a iniciativa privada, vai ter que fazer concurso. Diga-se de passagem, os primeiros contratos vão começar a vencer no ano que vem. Então, as primeiras ferrovias federais, administradas pela iniciativa privada, vão começar os primeiros contratos a vencerem no ano que vem. Vai que o governo atual diga: vou delegar mais não, eu vou tomar conta. Vai precisar de gente, entendeu? Não sei, não sei. Entenderam? Então veja, qual é a missão constitucional da Polícia Ferroviária Federal? O patrulhamento das ferrovias federais. Qual é a missão constitucional da Polícia Rodoviária Federal? O patrulhamento das rodovias federais. É o mesmo texto, só muda uma palavra. Então aqui, ó, patrulhamento, patrulhamento, patrulhamento das rodovias federais. Cuidado com isso em prova. Não existe polícia rodoviária estadual. Estou dizendo isso porque aí você vai lembrar: ah, mas não tem a polícia rodoviária em Pernambuco? Não tem aqueles caras que tem um chapéuzinho lá que parece um, sei lá, um chapéu de Robocop, alguma coisa, não sei o quê? Ali não é uma polícia nova. É só um dos trabalhos que a polícia faz. É como você falou, é um batalhão da polícia. Assim como existe o BOP, assim como existe a Rádio Patrulha, tem um grupo de policiais que fazem o patrulhamento de rodovias estaduais. Mas não é uma polícia rodoviária estadual. É que a Polícia Militar tem, dentre as suas atribuições, o também patrulhamento das rodovias estaduais, tá certo? Então, cuidado com isso em prova. E aqui a Polícia Federal. Veja, a Polícia Federal, a Constituição gasta um pouquinho mais de incisos com ela. Porque a Polícia Federal tem algumas competências, né, que são importantes. Vejam, o texto fala assim, ó, que uma das missões da Polícia Federal é ser isso daqui, ó, exercer com exclusividade a função de polícia judiciária, polícia judiciária da União. Então, a Constituição diz que essa função de polícia judiciária da União, a Polícia Federal, ela exerce com
exclusividade. Então, a função de polícia judiciária da União, a Polícia Federal, ela exerce com exclusividade, tá certo? O que significa a Polícia Federal ser uma polícia judiciária da União? Significa o seguinte: quando você ouve essa expressão polícia judiciária, você não está falando daquele policial que trabalha... Só um parênteses aqui, tá? Eu vou aproveitar isso porque eu acho que é uma orientação que pode ajudar alguém no futuro. De uns anos para cá, houve uma reformulação do antigo cargo de técnico de segurança, certo? Então, o Tribunal de Justiça tinha lá, você fazia concurso para ser técnico de segurança. O que é que o técnico de segurança no tribunal faz? Ele é como se fosse o guarda, né? Aquilo que o guarda municipal faz em relação à prefeitura, esse técnico de segurança fazia em relação ao quê? Ou faz em relação ao quê? Aos servidores do Poder Judiciário, aos desembargadores, às instalações do tribunal. E aí isso começou a acontecer de semelhante modo ao que existe no âmbito do Poder Legislativo. Porque existe, por exemplo, cargo de policial legislativo na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais mais organizadas, etc. Aí o que é que fizeram? Depois da transformação do cargo de agente penitenciário em policial penal, que a gente vai falar já já, para atribuir um pouco mais de, digamos assim, de garbo ao cargo, para atribuir um pouco mais de moral ao cargo, o que foi que começaram a fazer? Começaram a transformar os cargos de técnicos em segurança em policiais. Aí existe cargo de policial judiciário, ou policial judicial, na verdade, isso é a expressão que vem acontecendo, policial ministerial, porque no âmbito do Ministério Público tem esses técnicos também, que vão cuidar das instalações, dos servidores, da incolumidade dos membros, etc. Estou falando isso por quê? Porque isso virou rotina no Brasil. Então, os próximos concursos que vão ter aqui em Pernambuco, de Tribunal de Justiça, não sei quando, não me pergunte que eu não estou fazendo propaganda dizer, comece a estudar porque vai ter concurso, ninguém sabe, tá certo? Mas os próximos concursos que vão acontecer aqui em Pernambuco, que quando sai, diga-se passagem, sai um atrás do outro, TRF, TJ, TRT, Ministério Público, vão ter esses cargos de policiais. Então, para quem gosta do negócio, para quem gosta do riscado, é uma abertura também de possibilidade para vocês continuarem fazendo concurso público, certo? Você vai ter dois cenários aqui. Você vai ter talvez o melhor dos mundos, uma excelente remuneração e a ausência do risco do que o policial comum tem no seu trabalho. E vai ser policial, tá certo? Com esse objetivo específico. Então, fique de olho nisso daí, porque num curto espaço de tempo, num médio espaço de tempo, isso pode aparecer no radar de vocês. Mas o que eu vinha dizendo é que a Polícia Federal, ela exerce com exclusividade essa função de polícia judiciária. O que significa isso? É porque é o seguinte, é a Polícia Federal quem vai cumprir, por exemplo, os mandados de prisão que são expedidos por juízes federais. É a Polícia Federal, por exemplo, quem vai realizar as buscas e apreensões ou vai investigar aqueles crimes que são de interesse da União, né? Crimes contra bens, contra patrimônio, contra interesses da União, quem vai investigar é quem? É a Polícia Federal. Então, quando se diz aqui que ela é Polícia Judiciária da União, a gente está dizendo que a Polícia Federal é esse braço de apoio para as funções exercidas pelo Poder Judiciário. Você não vai ver, pelo menos em regra, a Polícia Civil cumprindo um mandado de prisão expedido por um juiz federal. Porque esse apoio é feito exatamente por quem? Pela Polícia Federal, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu queria que a gente percebesse. Então, é da Polícia Federal essa função, né, de ser Polícia Judiciária da União. O parágrafo 1º do artigo 144 diz assim, ó, que a Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se. Aí o texto começa a enumerar aqui as funções da Polícia Federal. Aí o inciso 1 diz assim, ó, apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Muito grande o texto, mas a gente vai sintetizar aqui. O que é que o texto fala? Que é da Polícia Federal a competência para fazer isso daqui, ó, para apurar infrações. Para apurar infrações.
né? Infrações contra bens, infrações contra bens, interesses e ou patrimônio. Patrimônio de quem? Da União, as suas autarquias e as suas empresas públicas. Ok? Então imagina, um assalto dentro da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Quem vai investigar? A Polícia Federal. Um crime que ocorreu dentro do INSS, né? Quem é que vai investigar? A Polícia Federal, porque envolve ali, ó, bens, interesses ou patrimônio da União, suas autarquias e empresas públicas, tá? Vejam, o texto também diz que compete à Polícia Federal investigar aqueles crimes, né, que geram algum tipo de dano à ordem social, à ordem pública, e o crime é um crime que é interestadual ou internacional. Por isso que você vê alguém preso em aeroporto, tá querendo viajar com drogas, ele é preso e vai para onde? Vai para a cabinezinha com ar-condicionado da Polícia Federal. Por quê? Porque isso se trata ou de um crime interestadual, alguém está levando droga de um estado para o outro, ou isso pode se tratar de um crime internacional, o cara está levando droga para um outro país. Então, esse tipo de crime, né, apurar infrações aqui, ó, né, apurar crimes que tenham essa repercussão, ó, vou colocar assim, ó, crimes de repercussão, aí eu vou colocar aqui embaixo para ficar visível, tá? Crime de repercussão interestadual ou internacional. Crime de repercussão interestadual ou internacional. Então, veja, tráfico de drogas, por exemplo, é muito comum isso acontecer. Está rolando tráfico de drogas e tem uma quadrilha que está atuando em mais de um estado da federação. É um crime o quê? Interestadual, é um crime de tráfico de drogas, merece repressão uniforme, então a Polícia Federal pode ir ali investigar, tá certo? Então, cuidado com esse dispositivo que está ali no texto constitucional. Aí, veja, o texto fala assim, ó, prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes, conforme eu falei, a Polícia também Federal, tá? E eu queria que vocês tomassem muito cuidado. O texto fala assim, ó, que a Polícia Federal, ela exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e também de quê? De fronteiras, tá? Então, por exemplo, de vez em quando tem gente que é preso lá no Porto de Santos, trazendo aqueles containers de produto que está ali com droga dentro, produto sem recolher o tributo, etc. A Polícia Federal ela realiza a apreensão daquilo dali e prende, inclusive, gente. Por quê? Porque uma das funções da Polícia Federal é ser uma polícia o quê? Marítima e aeroportuária. Então, nos portos, né, no mar, etc. e tal, quem faz, ou pelo menos deveria fazer, essa função de fiscalização, de apuração de crimes, etc., é exatamente a Polícia Federal. Então, ela faz, às vezes, aqui, ó, de polícia marítima, aeroportuária e também de fronteiras. Afinal de contas, juntamente com as Forças Armadas, a Polícia Federal aqui tem essa função também de proteger as nossas fronteiras, tá? Então, veja, existe polícia marítima? Não. Quem faz, às vezes, de polícia marítima é a Polícia Federal. É basicamente como a gente falou há pouco. Existe polícia rodoviária estadual? Não. Uma das funções da polícia militar é fazer esse tipo de patrulhamento. É a mesma coisa, não existe polícia marítima própria. O que existe é, uma das funções da Polícia Federal é exercer essa função aqui de polícia marítima, tá certo? Então, em linhas gerais, a gente tem essas funções aqui da nossa Polícia Federal. Lembre-se, quando você começa a ler o texto, e eu fiz a leitura aqui do parágrafo 1º, o texto diz assim, ó, que a Polícia Federal é uma instituição permanente, né, prevista em lei, etc. e tal. O que significa ser uma instituição permanente? Né? Ou alguns dispositivos falam, por exemplo, de órgãos permanentes. O que significa isso? É que pode entrar governo, sair governo, o órgão ou a instituição vai continuar existindo. Por quê?
Porque o que dá sustentabilidade à existência da Polícia Federal não é o governo de ocasião. O que dá sustentabilidade à existência da Polícia Federal é exatamente quem? A própria Constituição. Tá certo? Então está aqui, ó, a função da Polícia Federal, a função da Polícia Rodoviária Federal e a função aqui da nossa Polícia Federal. Tá certo? Polícia Ferroviária Federal. Pois bem, quais são os outros órgãos que integram a nossa segurança pública? Vamos acrescentar aqui também mais alguns dispositivos. Então a gente tem aqui, ó, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Militar, Bombeiro Militar, certo? Bombeiro Militar. Deixa eu ver, dá para colocar ali? Dá. Vou colocar ali então. Será que dá? Tá até aqui, ó. Bombeiro Militar. Então vou colocar aqui, ó. Nessa parte aqui final do quadro. Então tem aqui, ó, Bombeiro Militar, Bombeiro Militar. E existe também o que, pessoal? Existe a Polícia Penal. Lembrando que a Polícia Penal ela é federal, porque existe um sistema penitenciário federal, e a Polícia Penal ela é também o que? Estadual. O texto fala de distrital, por quê? Porque existe a Polícia Penal no DF, né? E aí o DF é um ente intermediário, é meio estado, meio município, embora não tenha divisão em municípios, é uma confusão o DF. Então existe a Polícia Penal federal, estadual e distrital. Pegadinha muito comum que aparece em prova. Polícia Penal Municipal. Não existe isso, né? Existe Polícia Penal Federal, estadual ou distrital, tá certo? Pois bem, dito isso, o que é importante a gente observar? O que é que a Constituição fala sobre as competências aqui da nossa Polícia Civil? Algumas características importantes, tá? O parágrafo 4º diz assim, ó: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, né, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Muita coisa importante aqui que é pegadinha de prova, tá? Vamos anotar sobre a Polícia Civil. O que é que a gente precisa saber aqui sobre a Polícia Civil? Deixa eu apagar essa parte aqui, porque vai ficar só com um pouquinho mais de espaço, tá? Daqui a pouco eu anoto de novo a parte da Polícia Militar. Deixa eu botar para cá só para ficar com um pouquinho mais de espaço. Então vejam, a gente tem aqui, ó, Polícia Civil, certo? O que é que a Constituição fala sobre a Polícia Civil? Lembrando que é um órgão subordinado a quem, pessoal? A Polícia Civil é subordinada a quem? Ao governador de estado, certo? Ao governador de estado. Os órgãos estaduais são subordinados ao governador de estado. A Constituição diz assim: primeiro, ela exige que quem vá dirigir a Polícia Civil, ou seja, o delegado geral, seja alguém da própria carreira. Então, para ser delegado geral, para ser o chefe da Polícia Civil, tem que ser alguém da própria carreira de delegado. Durante tempos e tempos se defendia a possibilidade de colocar alguém de fora da carreira, um cargo em comissão, etc. e tal, mas a Constituição ela é muito clara quando ela diz quem é que deve dirigir a Polícia Civil. O texto fala, ó, que tem que ser um delegado de carreira. Então, alguém de dentro da carreira que é quem vai, né, liderar a Polícia Civil. A outra situação que o texto fala é que é o seguinte: a Polícia Civil, ela é polícia judiciária de quem, pessoal? Ela é polícia judiciária dos estados, ok? Ela é polícia judiciária dos estados. Então, aquilo que a Polícia Federal faz em relação à União, é polícia judiciária da União, exerce com exclusividade essa função. A Polícia Civil faz, às vezes, de polícia judiciária no âmbito dos estados. É por isso que você vê, quem é que cumpre mandado de prisão, expedido por um juiz do estado? É a Polícia Civil. Busca e apreensão, não sei o quê. A Polícia Civil é quem oferta esse apoio para o Poder Judiciário estadual. E aí o texto diz assim também, ó:
que é de competência da Polícia Civil apurar infrações penais.